Boa tarde, oitavo ano. Nós vamos fazer hoje na nossa aula, né? Hoje, quinta-feira, dia 26/8/2021, nós vamos fazer a correção da página, da cruzadinha, né? Da página 101 e vamos fazer uma breve compreensão e leitura das páginas 96 a 98, certo? A atividade de hoje vai ser na 102, questão 8 e 9. Bom, a correção da 101 eu vou enviar para vocês no grupo, certo? Vocês que estão em casa. Então vamos lá, coloquem aí na página 96. América do Norte, corrida para o Oeste, guerra de sucessão. A marcha para o Oeste, que seja a corrida para o Oeste, foi após, né? No finalzinho do século XIX, após a independência dos Estados Unidos, no final do século XIX, teve uma expansão muito grande, né? Tanto econômica, agrícola, como territorial, né? Para eles poderem se tornar essa potência que hoje eles são, né? E populacional. Hoje eles são uma das grandes potências do mundo, porque devido à história, né? Que nós vem estudando, até entendendo sobre esses lados histórico-cultural, entendendo o continente, né, ao todo, como também, além de geográfico, também econômico, social, para poder nós entender como que aconteceu e como que acontece, por que o nosso continente do sul é menos desenvolvido do que o continente americano. Então teve toda uma história por trás, toda uma estratégia que nós podemos entender, né? Aí no finalzinho do século XIX, essa corrida para o Oeste, ou seja, foi a expansão, né? A expansão, ainda depois da independência, que foi 1779 dos Estados Unidos, eles buscaram expandir a lavoura, o algodão, ampliar seu mercado consumidor, produtor e da matéria-prima. Investimento em expansão de território, a expansão proporciona a conquista territorial que antes pertencia aos índios, somando aos colonos que buscavam novas oportunidades. Estavam também os imigrantes europeus que vieram dos Estados Unidos, uma oportunidade de crescimento e esperança que faltavam na Europa. Também os europeus, né, que também populacionaram. Esse fato gerou um aumento populacional. Os povos conquistaram, reagindo, atacando os desbravadores, né, que aí surge a guerra de sucessão, que vem a sucessão após essa expansão, né, que foi a maior guerra dos Estados Unidos, foi a Guerra Civil Americana, né, que foi entre o norte também e o sul, que eles divergiam essa ideia de os escravocratas com essa ideia de divergência entre eles. Na América do Norte, do lado norte e do lado sul. Quando os países da América do Sul, no país dos Estados Unidos, eles tinham essa divisão, eles declararam a independência desses países do Sul. Aí começa a guerra entre eles, porque a do Norte não aceitava. Mesmo assim, porque teve início essa guerra civil, por causa do respeito que eles tinham no Norte em abolir a escravidão, né? Eu não sei se vocês conhecem o Abraham Lincoln, que foi o presidente, né, dos Estados Unidos, que ele dos que era totalmente contra, né, um político que ele ganhou, e nisso fez com que os Estados Unidos, as províncias do sul dos Estados Unidos decidiram não fazer mais parte da União. Foi quando eles declararam a independência, formando um governo próprio que ficou conhecido como Estados Confederados da América. Esses estados foram Carolina do Norte, Alabama, Mississippi, Flórida, Geórgia, Louisiana e Texas, que elegeram para presidente Jefferson Davis, criando uma bandeira e elaborando uma constituição. Obviamente, a escravidão não foi abolida, porque justamente essa guerra foi criada porque o lado norte, eles pretendiam a abolição, e eles não aceitavam, os escravocratas principalmente, né?
e não houve mudança significativa para menos favorecido. A discordância gerou uma guerra civil, a Guerra de Sucessão. O conflito durou 4 anos, que foi de 1861 a 1865. Esse conflito entre irmãos da mesma nação levou à morte de aproximadamente 600 mil pessoas. Contudo, o resultado foi observado na estruturação industrial da região norte. Consolidou seu desenvolvimento econômico na afirmação agrária do sul menos desenvolvida. O fim da escravidão ocorreu quando o presidente Abraham Lincoln ganhou, ocorrido em 1863 durante a guerra por decreto de Lincoln. Não significou aos negros melhores condições, porque esses negros que já eram acostumados e viviam a dependência dos patrões, eles foram foi abolida a escravidão, mas como que eles iam sobreviver? Sem ter terra, sem ter um sustento, sem ter nada. Como que poderia, Então, não foi muito bem essa tomada de atitude. Mas foi bom, Muitos grupos contrários aos direitos dos negros surgiram, assim como aqueles que defendiam a ampliação de seus direitos. Surgiram até terroristas que participaram da organização, como uma organização que era Ku Klux Klan, e passaram a perseguir negros e brancos abolicionistas. Essa Ku Klux Klan surgiu nos Estados Unidos em 1865, na época em que ele explodiu a Guerra de Sucessão, que acabou, que quando Abraham Lincoln absorveu ele aboliu, a escravidão. Aí surgiu esses grupos terroristas. Seus fundadores foram veteranos da Confederação Sulista, Calvin Jones, Frank McCoy, Richard e John Leslie e James Cone. Tratava de um grupo racista que, nos seus eventos públicos, vestia roupas brancas, usava os capuzes montados em cavalo, perseguia os negros e abolicionistas. Na atualidade, apesar das campanhas contra o preconceito e a violência racial nos Estados Unidos, o Ku Klux é um grupo grande e atuante. Ele está espalhado por todo o país, principalmente nos Estados Unidos do Sul, estimulando o ódio e o preconceito racial. Quando comparamos a questão dos negros nos Estados Unidos, a sua história no Brasil, percebemos que há bastante semelhança. A escravidão também acabou sendo abolida no Brasil. Entretanto, esse foi um dos últimos países da América a passar por essa mudança. Somente em 1888, quando foi assinada a Lei Áurea, que era a lei da abolição, dos escravos. Interessante observar que tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil não foram resolvidos os problemas decorridos da questão racial. Apesar disso, avanços nesse sentido são observados. Por exemplo, em 2009, a nação norte-americana elegeu seu primeiro presidente negro, que foi o Barack Obama. Doutrina da Monroe e o Big Stick. No fim do século XIX, os Estados Unidos começou a dominar o mercado na América Latina, tendo como postura muito semelhante à dos países europeus, ou seja, os americanos entravam na fase do imperialismo, ou seja, eles dominavam economicamente essa parte, exploradicamente falando, Então, no fim do século início do século XX, duas formas de atuação fizeram dos Estados Unidos uma potência mundial. A primeira foi a doutrina Monroe, ou América para os americanos. É claro que os americanos do norte, os Estados Unidos, anunciado pelo presidente John Monroe, defendia lançar as bases dos imperialismos estadunidense na América, dando apoio às independências dos demais países do continente e repudiando qualquer tentativa de reconciliação por parte da Europa. A segunda, a política de Big Stick, ou política da guerra corrente. Qualquer país da América Latina que ousasse sair da esfera de atuação americana sofria intervenção militar. A proposta do presidente americano Theodore Roosevelt era fale macio e use grande porrete. O imperialismo americano ficou mais evidente após a Primeira Guerra Mundial, pois saíram fortalecidos do conflito e as potências europeias enfraquecidas. Mas a consolidação do Império Americano ocorreu depois, somente após a Segunda Guerra Mundial, tornando-se a partir de 1991 a grande potência hemogênica no país. Bom, gente, nós vamos ficar
com essas páginas, vocês façam mais uma leitura, assistam o vídeo e resolvam as atividades e mandem a foto para mim. Até a próxima aula.